Hi guys, beleza? Por que estamos falando em inglês? Hi guys, porque hoje nós vamos falar de Estados Unidos e Canadá. Tá até rimando, olha que maravilha! Pessoal do 8º ano, vamos hoje para o módulo 5, América Anglo-Saxônica. Nós vamos falar desde a formação territorial, vamos falar um pouquinho sobre esses recursos naturais desses dois países da América do Norte. Mas para começar a gente precisa falar da regionalização. Então o que quer dizer América Anglo-Saxônica? Pessoinhas, peguem seu material e vamos lá na página 302. Vocês conseguem ver uma misturinha aí nesse desenho, nessa imagem que inicia o capítulo, o módulo, uma bandeira do Canadá com uma bandeira dos Estados Unidos. Bandeira dos Estados Unidos à esquerda, Canadá à direita. Tá bom? É cheia de significados. Nós vamos falar da expansão dos Estados Unidos, independência dos Estados Unidos. A gente vai explicar a bandeira dos Estados Unidos, tá bom, pessoal? Belezinha? Então, vamos dar início a essa aula. É bem interessante a gente saber, galera, que esses dois países estão entre os mais desenvolvidos do mundo, tá bom? O Canadá, para vocês terem uma ideia, está entre os 15 países de maior IDH do mundo. Os Estados Unidos entre os 5, não é, primeiros. Canadá conhecido mundialmente por ser um país muito aberto, principalmente ao estrangeiro, né, quem vem de fora. Os Estados Unidos por ser a maior economia do mundo, então é uma região extremamente rica, obviamente os Estados Unidos muito mais rico que o Canadá, e uma região populosa, entretanto não tanto povoada. Os Estados Unidos tem cerca de 10 vezes a população do Canadá. Para vocês terem uma ideia, a população do Canadá é mais ou menos a população do estado de São Paulo, então o Canadá é um lugar pouco populoso. Nossa, professor, então tem pouca gente morando no Canadá e o Canadá é o segundo maior país do mundo. Posso dizer também que o Canadá é um país pouco povoado. Os Estados Unidos tem algumas regiões em que se concentra a população, como o Nordeste dos Estados Unidos, Califórnia, no Sudoeste, mas nós vamos falar sobre isso nos próximos capítulos, beleza, galerinha? Eu gostaria agora que vocês dessem uma olhada aqui na página 304. Na página 304, nós temos um mapa de toda a América, desde os Estados Unidos e Canadá lá no norte, Estados Unidos, Alasca, né, e o Canadá, até no sul, extremo sul, com Argentina e Chile. Este é um mapa político. Os mapas políticos trabalham, não é, as divisões territoriais, as fronteiras dos países. Mas vamos falar então sobre regionalização dessa região, obviamente, deste continente. Vamos para a próxima página, 305. Há duas formas convencionais de se regionalizar a América, pessoal. Uma que leva em consideração os pontos cardeais, a localização geográfica, norte, sul e centro. Então dê uma olhadinha aí no mapa de vocês. Nós conseguimos observar aqui entre Alasca, que é Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos e México, a América do Norte. Beleza? Primeiro mapinha aí, ó, o mapa da sua esquerda na apostila. Então, Canadá, Estados Unidos, México são América do Norte. América Central, desde aqui Guatemala, Belize, até o Panamá. Nós temos também a porção insular, a porção de ilhas, que nós vamos ter aqui Bahamas, Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, diversas ilhas neste mar chamado Mar do Caribe. Aqui, ó, belezinha? Este marzinho muito bonito, você vê aquele monte de imagem, de foto maravilhosa. Beleza, galerinha? Nós falamos que a América Central ela é istmica ou insular. Ilhas ou um istmo. O que quer dizer istmo?
um istmo é uma pequena porção, uma estreita porção de terra, estão vendo? É bem estreitinho, ó, bem estreitinha. É uma estreita porção de terra que separa, que une, né, duas porções maiores, no caso a América do Sul e a América do Norte. Então a América Central istmica, que vai desde Guatemala, Belize até o Panamá, essa estreita porção de terra que une duas porções maiores. E a América Central insular, que é essa porção de ilhas, insular de ilhas. E aí nós temos a América do Sul, onde está o nosso Brasilzinho, gatinho. Tá bom, galera? Que vai aqui, ó, desde a Colômbia, né, até Argentina e Chile. Tá bom, pessoal? Então dê uma olhada no mapa. No mapinha aí nós temos em verde a América do Norte, em amarelinho a América Central, istmica e insular, e em rosinha aí, o vermelho, não sei como vai estar impresso, não estou vendo digital, América do Sul. Tudo bem, galerinha? Entretanto, nós vamos nos utilizar dessa regionalização de acordo com aspectos culturais e aspectos de colonização. Se nós formos lá para a história, nós vamos visualizar que Estados Unidos e Canadá foram colônias de povoamento, majoritariamente. Existiram também regiões nos Estados Unidos de exploração, mais ligada ao sul, à agricultura, mas maior parte desses territórios, majoritariamente, eles foram colônias de povoamento, Canadá e Estados Unidos. Enquanto a América Latina, que se estende desde o México até a América do Sul, foram colônias de exploração. Portanto, América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, colônias de povoamento. Enquanto a América Latina, do México até Argentina e Chile, colônias de exploração. Além disso, eles são países da América anglo-saxônica que falam a língua anglo-saxônica, que é o inglês. Ah, mas o Canadá tem região que fala francês. Sim, nós já vamos falar sobre isso. Ah, mas a Jamaica fala inglês. Ah, mas a Guiana fala inglês. Tudo bem. Há algumas regiões também que falam inglês na América Central, América do Sul, assim como francês, na Guiana Francesa. Entretanto, Estados Unidos e Canadá são os dois grandes falantes de língua inglesa. Já no finalzinho da aula, a gente vai falar sobre o francês do Canadá. Belezinha, galera? Olhando no seu mapa em amarelo, nós temos o segundo mapinho da direita. Nós temos o Canadá e Estados Unidos em amarelo e do México até a América do Sul em roxinho. Em amarelo, América anglo-saxônica, em roxinho, América Latina. Beleza? Beleza, galerinha? Línguas latinas: português, francês, italiano, espanhol, romeno, um monte de língua, tá bom? Nós falamos uma língua latina, proveniente do latim, português. E os outros países da América Latina, a maior parte deles fala espanhol. Nós temos também quem fala francês, como o caso do Haiti, tá bom? Mas majoritariamente na América Latina se falam línguas latinas. Como falamos anteriormente, Guiana fala inglês também, mas são territórios bem pequenos, populações muito pequenas. Beleza, galerinha? Perfeito! Professor, ó, tô até usando o lápisinho do Canadá para dar essa aula, tá bom? Bonito, ó. Tem tudo a ver, tá? A bandeira do Canadá com os aspectos econômicos canadenses. Nós vamos falar sobre isso já. Bom, então, professor, como se deu o homem chegando ao Canadá? Veio lá da Europa, das grandes navegações. Isso foi só depois. Já existiam habitantes no Canadá, Estados Unidos e toda a América antes dos europeus chegarem. Os ameríndios, os índios americanos. Mas de onde eles vieram, professor? Porque as teorias atuais dizem que viemos da África e aí se expandiu lá para a região do Oriente Médio, para a Europa, para o resto da Ásia. Como eles chegaram aqui? Nós temos, na verdade,
duas teorias muito interessantes, não é? Uma delas que propõe que a América do Norte, o homem, na última glaciação, há cerca de 20 mil anos, né, nessas últimas glaciações, ele passa pelo Estreito de Bering, ainda nessa página mesmo, no finzinho dessa página. Vejam essa flechinha, ela se origina aqui na Rússia, ó. Olha aqui, ó, dá pra ver. Da Rússia, esse é o Estreito de Bering. Então aqui, gente, estava tudo congelado, tá? A calota polar cresceu, era do gelo. Lembra do filminho Era do Gelo? É infantil, mas ele é bem interessante porque ele mostra a glaciação, a fuga dos animais e fala dos seres humanos numa passagem. Seria esse Estreito de Bering. Legal, né? Então, por esta região o homem deve ter passado e aí ele se espalha pela América do Norte até a América Central. Só para melhorar, para colocar vocês a par de outra teoria, propõe que o homem na América do Sul, na realidade, ele não tenha vindo daqui do Norte, tá? Principalmente pela Luzia, que são os restos de uma ossada, não é? De uma brasileira, não é? De uma índia daqui, e é um tempo muito maior do que teria dado este período dos homens terem descido até chegar aqui. Né? Luzia é datada, acho que de 10 mil anos, deixa eu ver aqui. Luzia! Fóssil, olha lá, maravilha. Sabe quem foi Luzia e sua importância? 12.500 a 13 mil anos. Então quer dizer, se foi, né, de 10 a 20 mil anos que o homem passou por aqui, não teria dado tempo dele. Já chegou no mesmo momento aqui? Não. Aqui, ó, no interior do Brasil, que lá foi encontrado? Não. Então nós desenvolvemos outra teoria. Né? Há uma teoria de que por essas ilhas do Pacífico, o homem veio navegando, row your boat, né? E vão lá. E chegaram. Ai, que maravilha, professor. Lógico, isso também, gente, não é de uma hora para outra. Não é um processo muito rápido, não é? Eles vão mudando de ilhas, vai causando escassez de recursos e eles vão procurando outras regiões até que chegam a encontrar esta área. Tá bom, pessoal? Eu sei que essa explicação dessa segunda teoria não tem na apostila, mas eu prefiro explicá-los para que não fique algo vago, né? A gente só ver uma teoria acerca da vinda, não é, dos primeiros habitantes da América. Mas a América do Norte, essa teoria de ter vindo pelo Estreito de Bering, ela é extremamente aceita, não é, por comprovações aí, inclusive de icnofósseis, né, que são fósseis de vestígios de animais, de pessoas, de plantas, enfim, seres vivos, tá bom? Pessoal. Então vamos falar agora dessas características gerais da América anglo-saxônica. Começa falando aqui do IDH, que nós propusemos no início, né, da aula, já falamos legal, Estados Unidos, né, em 2017 ficaram 13º IDH mundial, entre 188 países, blá, 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 pela sua muito elevada, não é? Pelo seu elevado PIB, né? Os Estados Unidos, a gente sabe, ele tem o maior PIB do mundo, beleza? Então isso leva os Estados Unidos até estar entre os maiores, né, IDHs, tá bom, pessoal? Só para a gente ficar por dentro, ó, Canadá hoje, né? 2017, último IDH que eu encontrei aqui, 12º lugar, Estados Unidos 14º, tá bom? Então vamos lá, pessoal. No começo acho que eu falei quinto, alguma coisa do tipo, 14º, Estados Unidos, meu Deus do céu. Bom? Galerinha, então vamos lá. Página 308. Eu quero agora falar com vocês
eu quero agora falar com vocês, pessoal, acerca do relevo estadunidense e canadense. O relevo estadunidense e canadense, se vocês observarem nesse mapa, as áreas mais altas vão estar em marrom mais escuro e as áreas mais baixas em verde. Se nós observarmos o relevo tanto estadunidense quanto canadense, vocês vão ver que no litoral do Oceano Pacífico, próximo ao litoral aqui do Oceano Pacífico, eu tenho uma região mais elevada, chamada de montanhas rochosas. As montanhas rochosas aqui são uma área extremamente elevada, uma área montanhosa, chamamos de dobramentos modernos. As montanhas são dobramentos modernos. Depois nós vamos estudar à frente, mais lá para o ensino médio, melhor sobre essas estruturas geológicas e geomorfológicas. Podem ficar tranquilos. Este relevo ele dá uma baixadinha, que vocês vão ver, ele vai ficando em amarelinho. E depois ele volta a subir aqui nos Apalaches, nos Estados Unidos. Tá bom? Então eu posso dizer que o relevo estadunidense, né, ele segue um padrão de uma região mais elevada, nessas montanhas rochosas, que você pode observar aí na sua apostila. Ele dá uma rebaixadinha e depois ele sobe de novo lá nos Apalaches. Veja aqui escrito Montes Apalaches. Já os Montes Apalaches não são tão altos, não são montanhas. Foram regiões elevadas no passado, entretanto já estão bem desgastados, então foi rebaixado. Mas ainda assim a região central dos Estados Unidos e do Canadá são regiões mais baixas, são planícies, são regiões que recebem sedimento. Tudo bem, galerinha? Professor, o que é interessante observar nisso tudo? É interessante nós visualizarmos que por ter uma diversidade tão grande de relevo nessa paisagem, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, eles têm uma diversidade muito grande de recursos minerais. Tudo bem, galerinha? Então, um ponto importante aí pra gente, recursos minerais. Vamos relacionar essa questão do relevo com a economia desses países. Perfeitinho, galera? Então, vamos lá. Planície Central. Olha que legal, na página 309, ele dá um mapa com uma escala menor aí, que nós conseguimos observar uma escala maior, perdão, que nós conseguimos observar os grandes lagos, né? Os grandes lagos estadunidenses e canadenses. Observem aí, deem uma olhada aí nessa região. Deixa eu aumentar aqui. Vou dar uma olhada melhor. Tem muito. Opa! Olhem só, importante aqui. Lá no leste do mapa, o rio São Lourenço. Estão observando? Este rio São Lourenço, ó, ele está aqui, ó, bem na fronteira do Canadá e Estados Unidos. É ele quem define essa fronteira entre Canadá e Estados Unidos. É aí onde estão as principais cidades do Canadá. É bem nesta região, tá bom? Dos Grandes Lagos e do Rio São Lourenço. Os Grandes Lagos são, olha lá comigo, Ontário, Erie, o Huron, Michigan e o Lago Superior. Beleza, galerinha? Essa região dos Grandes Lagos, então, é onde eu tenho a maior concentração populacional canadense, pela proximidade com os Estados Unidos, já que o Canadá tem uma economia dependente dos Estados Unidos, e o início da industrialização dos Estados Unidos foi nessa região nordeste dos Estados Unidos. Então, nossa gente, que dificuldade para mexer nesse zoom! Nessa região, pessoal, olha aí na apostila, nos traz essa explicação dos recursos minerais, ó, que nós falamos anteriormente. Então nós temos ferro, carvão mineral, manganês, relacionado o quê? Início da industrialização desses países, tá bom? A metalurgia. Se vocês quiserem grifar na página 309 aqui, ó,
Recursos minerais dessa região, ferro, carvão mineral, manganês, pode grifar, beleza, galerinha? E naquelas regiões centrais que eu falei para vocês, com essas planícies, são regiões que vão desenvolver muito mais a agricultura, a agropecuária. Tanto no Canadá, no caso do trigo, né, como nos Estados Unidos, o próprio trigo, algodão, milho, tá bom? Depois, mais à frente, nós vamos falar sobre essas regiões aí, os cinturões agrícolas dos Estados Unidos. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre clima. Podem ir para a próxima página. Bom, página 310, que nós vamos falar sobre esses tipos climáticos do Canadá e dos Estados Unidos. Vale lembrar que esses dois países estão ao norte do Trópico de Câncer e chega até a passar o Círculo Polar Ártico, no caso do norte do Canadá e também do norte do Alasca, que pertence aos Estados Unidos, é um estado dos Estados Unidos da América. Então, os dois países possuem climas temperados e polar. Tá bom, galerinha? Então, observem lá, do mais frio no norte para os climas mais temperados no sul. Eu tenho clima polar, olha o roxinho aí, norte do Canadá, norte do Alasca até a Groenlândia. Percebem? Essa grande região de clima polar. Depois nós temos clima frio. Os climas frios eles vão estar na extremidade, no extremo norte, até chegar o Círculo Polar Ártico. Porque aí ao norte do Círculo Polar Ártico nós temos já o clima polar. O clima frio, portanto, ele é caracterizado por regiões próximas aos círculos polares. Tá bom, galerinha? Agora, se for dentro do Círculo Polar, aí já é clima polar. Tá bom, pessoal? Clima, frio de montanha desértico, semiárido, vou falar depois. O clima, então, temperado, nessa maior porção entre os Estados Unidos e o Canadá. Vale lembrar que o clima temperado ele é caracterizado pelas 4 estações do ano bem definidas. Lembra da folhinha do Canadá, da bandeirinha do Canadá que eu falei para vocês? Né? São as árvores características dessa região que perdem as folhas durante o outono para aguentar o inverno rigoroso e depois na primavera essas folhas voltam a crescer, essas árvores vão florescer, essas plantas vão florescer, tá bom? Essas são características de clima temperado. No sul dos Estados Unidos, até a Flórida, lá no sudeste dos Estados Unidos, tá? Nós já vamos ter, pessoal, uma região de clima subtropical. O clima subtropical ele é caracterizado das zonas térmicas temperadas, mas ele tem uma média de temperatura um pouco mais elevada que o clima temperado. É muito parecido com o clima aqui do sul, da região sul do Brasil, que é um clima subtropical também, né? Até mais ao sul, como o Uruguai, Argentina, uma parte da Argentina, no caso do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tá? Nós temos essas regiões de clima subtropical, tá ok, galera? E aí nós temos outros tipos climáticos. No caso, tipos climáticos azonais, como o frio de montanha, que ele tem relação com a altitude, se é mais alto. Vejam que ele é marronzinho, ó, olha aí no mapa. É bem a região das montanhas rochosas que a gente tinha falado anteriormente, galerinha. E o clima árido e semiárido. Por quê? A umidade que vem do oceano para nessa montanha e não atravessa. Então, depois da montanha, eu vou ter o clima árido. Lembre-se daquelas regiões desérticas dos Estados Unidos que às vezes você vê em filmes, né? Quando eles foram para o oeste. Na próxima aula eu vou gravar agora, né? Para não ficar um vídeo muito extenso. Mas nós vamos falar sobre essa marcha ao oeste que passa por essas regiões de climas áridos. Las Vegas mesmo está no meio de uma região desértica. Belezinha, pessoal? Aí temos também o clima semiárido, semidesértico, é as bordas dos climas desérticos. Nós temos também nos Estados Unidos, principalmente na região da Califórnia, o clima mediterrâneo. O que caracteriza o clima mediterrâneo? Ele é um clima de região temperada, mas ele tem um inverso quanto à umidade. Ele tem como característica o inverno úmido e o verão seco. Olha na nossa região. Aqui nós já vamos entrando no inverno, né?
Aqui fica seco, lá para julho, né? Agosto, né? A gente fica aqui, o nosso clima é muito seco, quando é o nosso inverno. Já no verão, que está terminando aí, nós temos um clima bem úmido, chove bastante. O clima mediterrâneo, além de ser mais frio que o nosso, ele é o contrário. Lá no clima mediterrâneo, o verão é seco e o inverno é úmido. Belezinha, pessoal? Tem todas as explicações, elas já estão aí em negrito. Se vocês quiserem fazer um asteriscozinho entre as páginas 310 e 311, todos esses tipos climáticos, podem fazer, tá, galera? É bem importante lembrar dos tipos climáticos da América anglo-saxônica. Agora, pessoal, para a próxima aula eu gravo esse último trecho, que é a formação dos territórios da América anglo-saxônica, tá? Não, eu vou falar nessa aula já, eu vou subir tudo num vídeo só. E acabou. Melhor, né? Galerinha, vamos lá. Vamos falar então da formação territorial dos Estados Unidos primeiramente. Eu gostaria que vocês fossem à página 312 e vamos ver como se iniciou os Estados Unidos. Vale lembrar, pessoal, que não era, os Estados Unidos a princípio, não era todo esse território, esse grande território que nós temos aí. Os Estados Unidos eram apenas 13 colônias britânicas. Depois tinham regiões, né, que eram da Espanha, tinha região que era da Espanha e virou México, tinha região que era da França, que era do Reino Unido, tá bom? Eles foram expandindo, é isso que nós vamos tratar agora. Os Estados Unidos começou com a sua guerra de independência contra o Reino Unido com essas 13 colônias, tá bom? Então observem aqui, desde os verdinhos, que são essas colônias do norte, as colônias do centro, colônias do sul, desde Massachusetts, tá bom? Até a Geórgia. Essas eram as 13 colônias britânicas. Eles deram início ao que é os Estados Unidos da América. Isso, pessoal, no século XVIII, 1700 e pouquinho. Até que os Estados Unidos se vê independente, se coloca como independente ao final deste mesmo século. Então, nos Estados Unidos, observem só, na próxima página, página 313, olha só a escravidão nos Estados Unidos, principalmente nas lavouras de algodão. Vários filmes retratam este momento histórico dos Estados Unidos, tá, pessoal? Quando os Estados Unidos se vê independente do Reino Unido, ainda vai ter uma divisão muito grande entre o norte, que era uma região que se industrializava, e o sul, que era uma região agrícola ainda. O sul querendo manter a escravidão como mão de obra, principalmente das suas fazendas de algodão. Para quem jogou diversos jogos aí, como por exemplo Red Dead Redemption 2, os meninos aí, ou as meninas também que gostam de jogar videogame devem ter jogado esse jogo, ele demonstra essa região do sul dos Estados Unidos, né? Isso aqui é uma região, né, que era bem preconceituosa, até hoje tem diversos conflitos, né, acerca do racismo principalmente, tá bom? Então é uma região para a gente ter uma noção aí de ter um cuidado aí com essa questão social, tá? Do próprio racismo lá, que perdura, né, que vem até a atualidade. Bom, então, os Estados Unidos estando independente, né, do Reino Unido ao final do século XVIII, ele vai iniciar a sua expansão. No meio dessa expansão, essa expansão é dada aí, ó, observem, quando eles propõem, nós devemos ir ao oeste, a marcha ao oeste distante. Como que fala oeste distante em inglês? Far West. Então eles vão para o Far West. Aí nós aportuguesamos, né? Faroeste.
Então, galerinha, essa marcha ao Far West, ao faroeste, ela se inicia no século XIX. Nessas áreas nós tínhamos domínios indígenas, os índios foram massacrados por essa ida ao oeste dos Estados Unidos, haviam terras britânicas, haviam terras francesas, haviam terras espanholas e terras mexicanas. Nós vamos falar sobre essa expansão e esses territórios. Muito dessa expansão foi levada pela industrialização, pela máquina a vapor, pelo desenvolvimento da metalurgia. Como assim, professor? Os Estados Unidos desenvolve muito as linhas férreas, galera. E a partir dessas linhas férreas, eles vão expandir para o oeste. O que eles chamam de destino manifesto. Eles usam até uma visão religiosa por trás disso, de que eles deveriam levar o desenvolvimento e esta visão deles, do homem branco, para o oeste, expulsando os índios, levando o desenvolvimento dessa área, não é? Há uma série, vejam apenas se os pais de vocês permitirem, não é? Chama-se The West, o Oeste. Ela mostra essa expansão dos Estados Unidos. Eu acho mais adequado para alunos do ensino médio, mas se os pais de vocês permitirem, até se eles estiverem assistindo, vendo a aula agora, indico que vocês vejam antes, porque há algumas cenas de violência e talvez, né, algumas famílias não gostem, né, que os filhos entrem em contato com isso, tá bom? Quando novos, assim, ensino fundamental. Mas eu indico para o ensino médio, é uma série bem interessante que mostra essa expansão dos Estados Unidos. Talvez se os pais acompanharem e forem pulando essas partes com maior violência, não é? Seria bem interessante, tá? Até para os pais aprenderem, uma série bem legal, tem na Netflix, tá, galera? Então inicia-se essa marcha ao oeste. Então, galerinha, olha só, marcha ao oeste, finalzinho da página 313, compra dos territórios, compra dos territórios que pertenciam à França em 1804, na Louisiana, essa região central dos Estados Unidos. Comprou outra região. Você quer ir lá para Disney, bem? Como é que chama aquele estado lá? Florida. Filho, não é Flórida. É Florida, era Espanha, não é? Você já viu um inglês que chama Orlando? Não, Orlando é espanhol. Estão vendo só? Nossa, professor, é verdade. Amor, tá vendo só? Comprado da Rússia também o Alasca, já na segunda metade do século XIX, 1867. Da mesma forma, eles negociaram a região do Oregon com os ingleses e tentaram negociar com o México. O México não aceitou. E os Estados Unidos entrou em guerra com o México. E os Estados Unidos toma esses territórios, que nós vamos ver no mapa abaixo, já na página 314, tá bom? E os Estados Unidos toma toda essa região do México. Então observe esse mapa em amarelo, esse mapa da página 314, onde em verde nós temos as 13 colônias primeiras, depois, que é um rosa, né? Essa região da Flórida, que foi comprado da Espanha, a região central, que eles vão anexar por parte da Inglaterra, né, do Oregon, no Oregon já lá para o noroeste, né, posteriormente, a última região, tá bom? Nessa região central, que eles pegam da França em amarelinho, e depois em verde, em laranja, essa região que foi tomada do México. Aproximadamente metade do território mexicano, né, eles perderam nessa guerra com os Estados Unidos. Ou você acha que Los Angeles é um nome em inglês, Las Vegas, San Diego, né, são espanhol, né, galerinha? Era México essa região. Vale lembrar, falei para vocês anteriormente deste conflito
divisão econômica entre norte e sul. O norte queria a abolição da escravidão, o sul dos Estados Unidos queria manter a escravidão, e isso gerou um conflito, vocês vão ver melhor lá na história, chamada Guerra de Secessão. Os estados do sul declararam independência, inclusive, falaram, não, nós somos outro país, o norte é outro. E aí eles entram em guerra. Esse conflito, né, foi levado durante o governo de Abraham Lincoln. Com o final desse conflito, os Estados Unidos se vê unificado novamente, vai abolir a escravidão, e Abe Lincoln, ele é tido como um dos grandes presidentes que os Estados Unidos já teve, por ele conseguir manter o país unificado e abolir a escravidão. Ao final ele é assassinado por um oposicionista político, não, um opositor, perdão, político, tá? Inclusive a série The West, que eu falei anteriormente, se eu não me engano, é o presidente que foi posterior ao Lincoln, não é? Ele tinha uma cobrança muito grande por parte da população. Você percebe que os Estados Unidos, nessas regiões que eles foram anexando e comprando, é um país bem terra sem lei, né? É bem interessante vocês observarem de que maneira, né, foi expandido os Estados Unidos. Bom, estamos falando então que eles expandiram o território e eles vão precisar de pessoas para habitar essas regiões. E os Estados Unidos então inicia todo um processo, tá, de trazer imigrantes. Mas de que maneira pessoas vão sair da Europa e vir aqui para os Estados Unidos? Eles fizeram o Homestead Act, o ato de morada. Foi como se fosse uma reforma agrária, uma divisão territorial. Às vezes o pessoal fala, não tem nenhum movimento de reforma agrária nos Estados Unidos, porque as terras lá já iniciaram sendo divididas. Então os imigrantes chegavam nos Estados Unidos, eles teriam terras para produzir. Eles compravam essas terras a valores baixíssimos. Se vocês quiserem, está escrito aqui, ó, o termo na página 314, Homestead Act. Homestead Act. Perdão a pronúncia, tá bom? Dá uma pesquisada na internet, vocês vão ver, vai ter cartaz dessa época vendendo terras a $5, não é $1, né? Logicamente a inflação chega até a atualidade, não é o mesmo valor, mas era um valor muito baixo, tá? Era um valor bem baixo pelas terras, então os imigrantes vinham e já conseguiam produzir em sua própria terra, eles não iam para os Estados Unidos para serem explorados, e assim eles conseguiram ir colonizando os Estados Unidos para o oeste. Tá bom, pessoal? Então vamos falar agora sobre essa forma, a Guerra de Secessão que eu falei anteriormente, tem um quadrinho na página 315, pode dar uma olhada aí, quadrinho bem legal, tá bom? E nós vamos falar agora da formação territorial. Então vamos falar agora, pessoal, sobre esse processo de colonização e formação territorial do Canadá. O Canadá tem uma diferença essencial de a gente analisar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi colonizado por britânicos. O Canadá, além de britânicos, foi colonizado também por franceses. Por isso que no Canadá fala-se as duas línguas. O Canadá também demorou muito mais para se ver independente dessa colonização, apenas na segunda metade do século XIX, tá bom? E muito dessa independência do Canadá e ida também ao oeste foi porque os Estados Unidos estavam se expandindo. Os Estados Unidos se expandiu para o oeste, compra o Alasca, e o Canadá, até com medo dos Estados Unidos tomar territórios ao seu oeste, também vai seguir, não é, com essa mesma marcha ao oeste. Vale lembrar que no Canadá, no oeste deles, essa região de fronteira com os Estados Unidos, eles têm uma produção agrícola, né, de trigo principalmente, e também é muito importante nessa região oeste do país a exploração de madeira, tanto para o uso da própria madeira, como também a produção de celulose, nessas florestas de taiga, de coníferos, né? Então no Canadá é muito importante essa exploração. Além de no litoral ter uma certa exploração pesqueira, tá? A atividade pesqueira de princípio, ela foi uma atividade bem importante no Canadá, tá bom? Então nós temos regiões aí com influência francesa e também com influência inglesa. Então, pessoal, peço a vocês que façam as atividades que se iniciam na página, deixa eu ver aqui,
na página 318, vão até o módulo 6, tá bom? Aqui na página 319. Tem uma atividade aqui que traz até uma pintura característica na 319 do destino manifesto, a visão, né? Vão lá na página 319, quero falar sobre essa imagem para vocês. Essa visão que Deus, eles eram o povo prometido, né, por Deus. Deus deu a eles essa visão, não é, de colonizar o oeste. Então, o destino manifesto, essa visão dessa alma, essa mulher saindo do leste dos Estados Unidos, né, saindo com o desenvolvimento vindo da direita do quadro, indo para a esquerda, que era a região oeste, onde estavam os índios, esses bárbaros, eles afugentando os índios, né? A região mais clara, com o céu mais limpo à direita, e à esquerda, que seria o oeste, essa visão mais suja, mais escura, não é? É bem interessante isso aí. Galerinha, faça as atividades para mim, tá bom? E tá ok, tá feito. Capítulo 5, módulo 5. Beijão para vocês, tudo de bom, se cuidem.